A abertura do julgamento de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal expôs as alegações de um suposto plano golpista para impedir a posse de Lula em 2023. A defesa do ex-presidente, porém, argumenta que Bolsonaro foi dragado para o caso sem participação ativa. O advogado Celso Vilardi enfatizou que não há uma única prova ligando Bolsonaro à minuta do plano Punhal Verde e Amarelo ou aos atos de 8 de janeiro. Segundo Vilardi, a investigação da Polícia Federal seguiu uma sucessão inacreditável de fatos, após encontrar documentos não autorizados, mas nada que prove o envolvimento direto do ex-presidente. Um pilar da acusação, a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, foi duramente questionado. A defesa destacou que Cid mudou de versão várias vezes, apresentando omissões, contradições e mentiras, de modo que não é confiável. Vilardi lembrou que Cid foi pego mentindo pela enésima vez e violou os termos da própria delação, desmoralizando-se como testemunha. Ou seja, o núcleo da denúncia contra Bolsonaro estaria comprometido. A prova independe do colaborador, dizem alguns, mas como aponta a defesa, o colaborador era crucial até ser descreditado por suas falsidades. Além do eixo técnico, a defesa adotou um tom político. O advogado Paulo Bueno acusou o Supremo de basear-se em narrativas e alertou que o julgamento será visto como perseguição ao movimento conservador caso condene Bolsonaro. Ele comparou o processo ao caso Dreyfus, quando um oficial francês foi condenado injustamente por motivos políticos, apelando aos ministros. Absolver Bolsonaro é imperativo para evitar uma versão brasileira do caso Dreyfus. A defesa sustenta que Bolsonaro está sendo punido por suas ideias e pelo peso simbólico de liderar a direita, e não por qualquer ato concreto comprovado, reforçando a narrativa de perseguição política. Outro obstáculo à ampla defesa citado pela equipe de Bolsonaro foi o excesso e desorganização de provas digitais fornecidas pela Polícia Federal. Foram entregues dezenas de terabytes de dados brutos, muitos deles com nomes de arquivos cifrados, numa plataforma de difícil acesso. Os advogados reclamam que, com prazos exíguos, é impossível vasculhar essa montanha de material para encontrar informações relevantes, especialmente sem qualquer índice ou catalogação. Um exemplo exibido é um determinado arquivo, onde por acaso se escondia uma agenda mencionada pela acusação. Algo virtualmente ilocalizável no meio de milhares de documentos com nomenclatura incompreensível. A defesa pediu formalmente que a Polícia Federal fornecesse um índice minimamente organizado do material, mas o pedido foi negado sob a alegação de ser meramente protelatório. Essa sobrecarga informacional deliberada seria, segundo a defesa, mais um elemento que viola o direito à ampla defesa, pois dificulta extraordinariamente a análise das provas e a construção do contraditório. Em outras palavras, Bolsonaro estaria sendo julgado em desvantagem em um processo anormalmente volumoso e confuso, onde até mesmo entender as provas se tornou tarefa hercúlea. Paralelamente, questiona-se a conduta do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Durante as audiências, Moraes fez 302 perguntas aos depoentes, contra apenas 59 perguntas feitas pela Procuradoria-Geral da República. A defesa do general Augusto Heleno, outro réu no processo, criticou esse desbalanceamento, argumentando que houve excesso de intervenção por parte do relator. Em um episódio citado, Moraes perguntou a uma testemunha, Valdo de Oliveira, sobre uma publicação em rede social que nem constava nos autos, revelando uma atuação proativa típica de investigador, algo que nem o Ministério Público fez. Qual o papel do juiz? Julgador ou inquisidor? Indagou o advogado Matheus Milanes, destacando a postura ativa e investigativa de Moraes como incompatível com a imparcialidade esperada de um magistrado. Esse comportamento sugere, segundo a defesa, uma violação do sistema acusatório. No modelo acusatório,
A rígida separação de papéis. Cabe ao Ministério Público acusar e produzir provas, e ao juiz ser um árbitro imparcial. Ao tornar-se protagonista do processo, coletando e mesmo induzindo provas, Moraes teria rompido essa separação. Nenhum juiz pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo, frisou a defesa, ecoando lições de juristas e até precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. O excesso de perguntas diretas e investigações próprias indicariam que o julgador assumiu indevidamente o papel de acusador, comprometendo sua neutralidade. Outro ponto sensível é o direito ao silêncio de Bolsonaro. No interrogatório, o ex-presidente exerceu seu direito de só responder às perguntas da defesa, calando-se diante das perguntas de Moraes e da PGR, como lhe faculta a Constituição. No entanto, Moraes insistiu em registrar todas as perguntas não respondidas em ata, prática que a defesa considerou intimidadora e sem outra finalidade senão constranger o réu. Afinal, a Constituição é clara ao vedar que o silêncio do acusado seja usado em seu prejuízo. Consignar as perguntas recusadas sugere maliciosamente uma confissão por silêncio, ou serve para pressionar o interrogado, violando o princípio de que, na dúvida, beneficia-se o réu. A defesa questiona: qual seria o propósito de anotar as perguntas se não induzir o público, e talvez os julgadores, a ver culpa no exercício de um direito fundamental? Esse episódio reforça, aos olhos dos críticos, o desequilíbrio do julgamento, onde garantias básicas do acusado estariam sendo minadas para facilitar uma condenação previamente desejada. Todos esses fatores, juiz atuando como juiz inquisidor, atropelo ao direito de defesa e ao silêncio, levaram a defesa de Heleno a pedir a nulidade do processo por violação do sistema acusatório e cerceamento de defesa. Em síntese, argumenta-se que Bolsonaro e seus aliados não estão tendo um julgamento justo, mas sim um tribunal de exceção, conduzido por quem já teria interesse em condená-los. Essa percepção embasa as críticas da direita democrática de que o Supremo Tribunal Federal, sob influência de Moraes e alinhado ao governo Lula, estaria perpetrando uma perseguição política travestida de processo legal. No mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal iniciava o julgamento, um fato inesperado virou os holofotes contra o próprio Alexandre de Moraes. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor direto de Moraes no TSE, prestou um explosivo depoimento na Comissão de Segurança Pública do Senado. Suas revelações foram tão graves que, na visão de muitos, Moraes passou de julgador a acusado em pleno julgamento. Tagliaferro denunciou uma fraude processual cometida pelo ministro em 2022, durante a polêmica operação contra empresários de direita. Segundo ele, Moraes usou uma reportagem do portal Metrópolis como base para ordenar buscas e apreensões contra 8 empresários apoiadores de Bolsonaro, que em conversas privadas teriam manifestado preferência por um golpe do que ver Lula eleito. Por mais reprováveis que fossem as mensagens, elas eram opiniões privadas, protegidas pela liberdade de expressão, e não configuravam crime algum. Ainda assim, Moraes considerou a matéria jornalística suficiente para autorizar medidas invasivas, quebras de sigilo, apreensão de celulares, bloqueio de bens contra os envolvidos. Na época, juristas criticaram duramente essa decisão por se basear apenas em notícia de jornal, sem investigação prévia. Algo ilegal no direito brasileiro, pois reportagens isoladas não têm força de prova para ações tão graves que relativizam direitos fundamentais. Conforme Tagliaferro, quando percebeu a fragilidade da fundamentação e as críticas recebidas, Moraes tratou de forjar um documento para encobrir seu ato. 3 dias após a operação, o ministro teria mandado sua equipe, incluindo Tagliaferro, produzir às pressas um relatório técnico retroativo, com data falsa anterior às buscas, para dar aparência de base legal que ele não tinha no dia. Em outras palavras, primeiro Moraes tomou a decisão com base em nada além de uma notícia, e depois fabricou uma justificativa para legitimar a decisão, o que configura fraude processual gravíssima, caso comprovado. Tagliaferro afirmou ter guardado as provas desde então.
e apresentou aos senadores arquivos, minutas e metadados que comprovariam a adulteração das datas do relatório. Mais chocante, Tagliaferro relatou que dentro do gabinete de Moraes só entravam coisas para criminalizar a direita, indicando uma perseguição sistemática a adversários ideológicos. Ele chefiou a assessoria de enfrentamento à desinformação no TSE em 2022, mas diz que suas funções foram distorcidas para perseguir políticos e empresários conservadores. Esse aparelhamento da justiça em prol de um viés político é exatamente o que a direita vinha denunciando, agora corroborado por alguém de dentro. A reação foi imediata. A senadora Damares Alves afirmou que as denúncias de Tagliaferro são motivos suficientes para justificar o impeachment de Alexandre de Moraes. O senador Magno Malta acusou Moraes de chefiar uma quadrilha judiciária e clamou por responsabilização. A oposição enxerga nessas revelações prova de que o verdadeiro golpe foi de Moraes contra o Estado de Direito e não de Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que presidiu a sessão no Senado, anunciou que encaminharia as revelações a Luiz Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão imediata do julgamento do plano golpista. Algo improvável de ser atendido, mas simbólico. Além disso, Flávio disse que enviaria as informações ao presidente Donald Trump para subsidiar o governo dos Estados Unidos na análise de violações de direitos humanos por Moraes. Essa menção não foi meramente retórica. Já há consequências internacionais em curso. De fato, as denúncias de abuso judicial ecoaram fora do Brasil. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou Alexandre de Moraes no mês passado com base na Global Magnitsky Act, legislação que pune estrangeiros envolvidos em corrupção ou graves violações de direitos humanos. A ordem de sanção acusou Moraes de suprimir a liberdade de expressão e de liderar processos politicamente motivados, incluindo contra Jair Bolsonaro, aliado próximo de Trump. O governo americano classificou Moraes como tóxico e, num recado contundente, avisou que qualquer pessoa ou instituição, mesmo fora dos Estados Unidos, que dê apoio material a violadores de direitos humanos, também poderá ser sancionada, ou seja, bancos brasileiros, autoridades ou empresas que colaborem com os abusos de Moraes arriscam sofrer represálias globais. É uma escalada inédita. Um ministro da Suprema Corte brasileira tratado como pária internacional. Em resposta, Moraes teve a ousadia de ameaçar os bancos nacionais. Disse a Reuters que instituições financeiras brasileiras podem ser punidas caso apliquem sanções estrangeiras sem autorização da justiça brasileira. Essa declaração veio após as ações de bancos despencarem diante do dilema de cumprir a ordem americana ou obedecer a Moraes. O ministro argumentou que decisões de tribunais estrangeiros só valem no Brasil após homologação interna. Portanto, nenhum banco daqui poderia congelar bens de alguém sancionado externamente sem aval doméstico. Traduzindo, Moraes basicamente tentou se blindar, avisando que se bancos bloqueassem seus ativos por ordem dos Estados Unidos, ele os puniria via justiça brasileira. O impasse colocou as instituições financeiras em posição delicada. De um lado, sanções secundárias e reputacionais se ignorarem os Estados Unidos. De outro, retaliação jurídica local, se desobedecerem Moraes. O Departamento de Estado americano contra-atacou publicamente, reiterando o alerta de que apoiar Moraes é arriscado e reafirmando que ele cometeu sérios abusos contra os direitos humanos. No plano político interno, as revelações de Tagliaferro também deram munição à oposição. Senadores bolsonaristas articulam um pedido de impeachment do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, acusando-o de conivência na suposta trama. Há também movimentos para ingressar com habeas corpus em favor de Bolsonaro, argumentando que o processo está viciado pelas irregularidades expostas. Embora essas iniciativas enfrentem enorme barreira institucional, dado o alinhamento da PGR e da maioria do Senado ao governo, elas servem para politizar o julgamento e registrar que metade do país não o vê como legítimo. Chama a atenção o silêncio quase absoluto da grande mídia tradicional sobre o depoimento de Tagliaferro,
Enquanto portais independentes e alguns veículos deram destaque, redes de TV e jornais pró-governo praticamente ignoraram ou minimizaram o assunto. Esse silêncio revelador comprova, aos olhos da direita patriótica, a parcialidade da mídia esquerdista em proteger Moraes e o governo Lula. Ainda assim, as informações romperam a barreira. Nas redes sociais e na imprensa internacional, discute-se agora se o juiz violou a lei para incriminar cidadãos inocentes. Essa inversão de papéis, Moraes no banco dos réus da opinião pública, abalou a narrativa oficial. O próprio ministro, que sempre posou de algoz implacável do extremismo, viu-se acuado. Teria ele estômago para encarar um julgamento de si mesmo? A pressão, ao menos, chegou. O homem que julgava todo mundo agora é julgado fora de sua bolha. E isso é celebrado como uma vitória parcial da verdade. Enquanto a tensão política ferve no Brasil, no cenário internacional, os Estados Unidos intensificam o combate a ditaduras e regimes autoritários na América Latina. Nos últimos dias, o governo Donald Trump ampliou significativamente a pressão sobre o regime de Nicolás Maduro, na Venezuela, um aliado ideológico de Lula. As ações americanas servem não apenas para enfraquecer Maduro, mas também mandam um recado a seus simpatizantes na região, inclusive Lula. Trump anunciou um feito marcante. Forças dos Estados Unidos eliminaram 11 integrantes de uma quadrilha criminosa transnacional de origem venezuelana durante um ataque cinético contra uma embarcação carregada de drogas no Mar do Caribe. O grupo havia sido recentemente designado como organização terrorista pelo governo americano devido aos vínculos com o alto escalão chavista e atuação no narcotráfico. Um vídeo do Comando Sul dos Estados Unidos mostrou uma lancha sendo monitorada e depois destruída por um míssil, comprovando a ação efetiva contra os narcoterroristas. O narco-regime chavista de Maduro, em pânico, tentou desqualificar as evidências. O ministro venezuelano da Comunicação acusou os Estados Unidos de forjar o vídeo usando inteligência artificial para criar uma prova falsa do ataque. Chegou a dizer que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, estaria mentindo para seu presidente e apresentando um vídeo de inteligência artificial a Trump para justificar a agressão. A retórica beira o absurdo. A ditadura chavista nega até mesmo que o barco destruído existisse, afirmando não reconhecer a perda de qualquer embarcação oficial. Essa resposta, desacreditada, reforça a impressão de que Maduro tenta encobrir sua ligação com o narcotráfico, partindo para teorias conspiratórias sem base. De fato, logo antes de Trump divulgar o vídeo, o Pentágono confirmara à agência F que o ataque ocorreu no sul do Caribe contra um barco vindo da Venezuela, operado por narcoterroristas. Ou seja, não há dúvida de que a operação foi real, mas também revela o medo real de Maduro. Ele sabe que militarmente não tem como enfrentar os Estados Unidos. Toda a capacidade bélica da Venezuela empalidece diante de um porta-aviões americano, por exemplo. O próprio regime chavista tem consciência de sua vulnerabilidade, daí tanta ênfase em guerra assimétrica, milícias guerrilha e pedidos de solidariedade aos aliados, Cuba, Rússia, China. Importante notar que a justificativa formal dos Estados Unidos para a operação não é mudança de regime explicitamente, mas sim contrapor o narcotráfico e o terrorismo que emanam da Venezuela. A Casa Branca enfatizou que as ações visam impedir a chegada de drogas aos Estados Unidos e desmantelar cartéis internacionais. As movimentações internacionais e o caso Moraes se cruzam num ponto. Lula e seu governo estão cada vez mais isolados e sob escrutínio. A postura pró-Maduro de Lula agrava a tensão com Washington, já latente por outros motivos. Desde que retornou ao poder, Lula se aproximou de países como China, Rússia e Irã, adotando uma política externa ativa e altiva que muitas vezes contraria os interesses ocidentais. Essa guinada sul-sul gerou desconfiança nos Estados Unidos, especialmente sob a administração Trump, que enxerga Lula como simpático a regimes anti-americanos.
Nos bastidores, comenta-se que Lula vislumbrou a necessidade de ter um trunfo negociador, caso a relação degringole ainda mais, por exemplo, se os Estados Unidos ampliarem sanções contra figuras do seu governo ou setores brasileiros. Há rumores em Brasília de que a condenação de Bolsonaro poderia levar a medidas duras de Washington. E Lula quer uma carta na manga para retaliar se necessário, embora ele mesmo afirme não ter pressa e preferir o diálogo. Apesar do discurso conciliador de Lula, faltou empenho real do petista em resolver o atrito. Outros países, inclusive governados pela esquerda, conseguiram negociar com Trump pragmaticamente. A percepção é que Lula não fez esforços sinceros porque sua agenda é ideológica. Ele prefere distanciar-se dos Estados Unidos e se aproximar de China e aliados autoritários. Liberdade não é palavra presente no léxico lulista. O projeto dele é outro: aliança com a China, Irã, Nicarágua, Venezuela. Essa opção de campo estaria custando caro ao Brasil, isolando-o das democracias ocidentais e agora atingindo até a economia, com tarifas punitivas. Tal postura faz com que a administração Trump encare o governo Lula quase como um prolongamento do Foro de São Paulo, o consórcio de esquerda latino-americana. Não surpreende que os Estados Unidos de Trump ajam para conter essa influência, seja via sanções, como a morais, ou apoio a opositores locais, como Bolsonaro. Internamente, Lula também enfrenta desgaste político e rupturas na base. Os partidos União Brasil e Progressistas, que juntos formam a federação de centro-direita União Progressista, anunciaram afastamento do governo. Num comunicado público, os líderes Antônio Rueda e Ciro Nogueira determinaram que todos os filiados com cargos federais devem entregá-los e deixar a base de apoio. Ninguém é obrigado a ficar no governo, comentou a ministra Gleisi Hoffmann em resposta, mas sublinhando que quem ficar deve ter compromisso com Lula e suas pautas. A saída formal desses partidos, que somam mais de 100 parlamentares, é um duro golpe na coalizão governista. Outras indicações políticas, incluindo a presidência da Caixa Econômica Federal, também ficam na berlinda. Essa debandada indica que o Centrão está desembarcando do governo Lula, insatisfeito ou de olho em novas alianças para 2026. A justificativa dada foi gesto de clareza e coerência com os eleitores, o que sugere discordância dos rumos do governo. Lula tenta segurar os cacos, convidou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os ministros dissidentes para um almoço no Alvorada, numa tentativa de apagar o incêndio político. Contudo, muitos veem esse movimento tardio como mero toma lá da cá, Lula oferecendo cargos e emendas para manter apoio, sem abordar as causas reais da insatisfação. Fala-se que União Brasil e PP já vislumbram uma postura de independência ou até oposição, especialmente se a popularidade do governo continuar baixa. Vale lembrar que essas siglas têm forte presença em estados e podem preferir se desvincular de Lula para a eleição presidencial de 2026. O fato é que o governo petista, que começou tentando cooptar o Centrão, agora o afugenta, possivelmente reflexo tanto de divergências ideológicas, moderados, desconfortáveis com o viés autoritário, quanto de cálculo pragmático, aposta de que Lula pode cair em desgraça e não vale o desgaste de apoiá-lo. Além disso, cresce no Congresso um movimento por anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, visto por alguns como gesto de pacificação nacional. Essa ideia de anistiar, via lei, manifestantes e mesmo militares acusados pela invasão das sedes dos três poderes ganha adeptos discretamente, inclusive entre parlamentares do Centrão e governadores. Fala-se que Tarcísio de Freitas de São Paulo articulava nos bastidores. O PT reagiu furiosamente. Lindbergh Farias, líder petista na Câmara, disse que considerar a anistia no meio dos julgamentos em curso seria uma loucura completa e equivaleria a um golpe parlamentar contra o judiciário. No meio desse turbilhão, Bolsonaro permanece calado publicamente, devido às restrições judiciais autoritárias, mas nos bastidores, seus aliados difundem informações preocupantes sobre sua saúde.
A defesa comunicou ao Supremo Tribunal Federal que a saúde de Bolsonaro está extremamente fragilizada. Ele ainda se recupera de múltiplas cirurgias, consequência do infame atentado terrorista que sofreu em 2018. Teve complicações recentes e, sob forte estresse do processo, sofre abalos que inspiram cuidados médicos. Houve inclusive um episódio de internação às vésperas do julgamento. Os advogados pediram compreensão humana aos ministros, ressaltando que submeter Bolsonaro a certas rigorosidades poderia agravar seu quadro clínico. Também veio à tona um fato revoltante. Descobriu-se que o ministro da Advocacia Geral da União de Lula, Jorge Messias, recebeu em junho um bônus salarial de quase R$308 mil além do teto, por férias e retroativos, e isso num país em dificuldades econômicas. A notícia causou indignação na direita democrática. Enquanto perseguem implacavelmente a oposição e falam em justiça social, os comparsas de Lula acumulam privilégios e mordomias pagas pelo povo. Essa disparidade moral, punir opositores mas premiar aliados financeiramente, reforça as críticas de que há um projeto de poder autoritário e hipócrita em curso. Diante de todo esse cenário, a direita democrática brasileira vê motivos para a esperança. A resistência não está vindo apenas de bravos advogados no Supremo Tribunal Federal ou de alguns políticos da oposição. Há uma sinergia surgindo com atores externos comprometidos com a liberdade. O governo dos Estados Unidos, ao sancionar Moraes e enfrentar Maduro, sinaliza que não ficará indiferente ao avanço do autoritarismo na América Latina. Bolsonaro e seus aliados estão sendo injustiçados por um consórcio esquerdista. Lula, PT, Supremo Tribunal Federal, mas agora contam com fortes aliados internacionais. As sustentações orais das defesas no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, não serviram apenas aos ministros presentes, serviram para registro histórico e para a opinião pública global. Ficou cristalino nas palavras dos advogados que não há prova concreta de golpe, que o processo contém nulidades gritantes e que a verdade factual está do lado dos réus. Ao enfatizar citações de juristas e comparar o julgamento à Inquisição, a defesa de Heleno e Bolsonaro mostrou que quem está sendo atacado é o Estado de Direito e não eles. Esse discurso repercute lá fora. Entidades de juristas internacionais já demonstram preocupação e, com o engajamento de figuras como Donald Trump, que acompanha de perto, é possível que haja pronunciamentos de órgãos americanos ou até de fóruns de direitos humanos sobre o caso. A fraude exposta por Tagliaferro, por sua vez, colocou Moraes e o próprio sistema de justiça do Brasil sob um microscópio. Parlamentares republicanos nos Estados Unidos podem usar isso para justificar sanções mais amplas ou condicionamentos em acordos com o Brasil. Ora, se um juiz da Suprema Corte falsificou documentos para perseguir empresários inocentes, que segurança jurídica há no Brasil? Questionarão investidores. Se o chefe do inquérito das fake news era quem produzia fake reports, por assim dizer, onde fica a legitimidade? Essas perguntas dão força à causa dos conservadores brasileiros. Eles podem dizer com razão que lutam contra uma ditadura de toga e agora estão munidos de provas. A expectativa da direita é que a pressão combinada, povo nas ruas, Congresso inquieto e atenção estrangeira, force a interrupção do julgamento ou, ao menos, uma absolvição parcial. Alguns já falam em recusar qualquer anistia meia-bomba oferecida pelo establishment. Querem a inocência plena e o reconhecimento do abuso sofrido. Infelizmente, sob Lula, o Brasil arrisca estar do lado errado dessa história. Porém, a maioria do povo brasileiro valoriza a democracia, os laços com o Ocidente e a liberdade e repudia ditadores. Pequenos simbolismos reforçam essa dicotomia. Por exemplo, a imprensa noticiou que, em sua recente viagem à China, Kim Jong-un levou seu próprio banheiro privativo para não deixar nem excrementos, nem fios de cabelo para trás. O nível de paranoia e segredo do ditador norte-coreano, que viaja de trem blindado, recolhe todo o traço biológico que produz e evita aviões por medo de atentados, ilustra bem a natureza dos regimes aos quais Lula se alia.
São tiranos inseguros e antidemocráticos, obcecados em manter poder a qualquer custo, isolando-se do mundo. Ao contrário, líderes de nações livres não têm medo de prestar contas ou de circular abertamente. O Brasil de Lula, infelizmente, flerta com o primeiro grupo. Mas o Brasil que a direita patriótica defende pertence ao segundo. O discurso da direita democrática, hoje, é de resistência e esperança. Resistência contra um governo que consideram ilegítimo e autoritário e esperança de que, com apoio popular e internacional, essa tirania pode ser brecada. Jair Bolsonaro, ainda que ferido e silenciado por ora, torna-se um símbolo dessa luta pela liberdade. Sua absolvição ou condenação dirá muito sobre o futuro da democracia no Brasil. E pelo engajamento dos Estados Unidos no caso, seja via sanções Magnitsky, seja via ofensiva contra aliados de Lula como Maduro, fica claro que o mundo livre está assistindo. Os conservadores brasileiros contam com isso e lutam por isso, ombro a ombro com parceiros internacionais. Afinal, a justiça, a democracia e o fim dos regimes autoritários estão a caminho, e aqueles que traíram esses valores devem sim estar preocupados. E se você chegou até aqui, é porque se interessa por geopolítica e assuntos militares sem filtro, com análise direta e patriótica. Então não esqueça, se inscreva agora no canal Pauta Militar, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixe o seu like para fortalecer esse trabalho. Compartilhe este vídeo com seus amigos, grupos e redes sociais. Quanto mais brasileiros bem informados, mais forte fica a nossa voz contra a desinformação da mídia tradicional. Você que é patriota de verdade, pode ir além. Ajude a manter este canal independente. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code do Pix que está aparecendo na sua tela e faça sua contribuição. Cada doação, por mínima que seja, faz diferença para que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade. E não esqueça, torne-se também membro do canal, entrando para o nosso clube de membros. Lá você terá benefícios exclusivos, conteúdos extras e fará parte de uma comunidade engajada que defende soberania, liberdade e verdade. Este foi mais um vídeo do canal Pauta Militar. E eu te espero no próximo.